Prezados síndicos, moradores e demais interessados, é muito importante que os senhores tomem algumas precauções inerentes ao coronavírus, visto que esse vírus está na ordem de uma pandemia mundial. Sem querer fazer alardes desnecessários, mas é muito importante que cada um faça a sua parte, pois a orientação, segundo os médicos, é que uma pessoa infectada com esse tipo de vírus, sem sintomas graves, deve permanecer isolado e de quarentena em casa, e somente nos casos mais graves devem permanecer nos hospitais, devidamente internados e isolados. Igualmente, segue algumas orientações para os senhores, síndicos, moradores, no dia a dia dos condomínios, e o que devem ser tomadas como medidas de prevenção. Bem, primeiramente, os síndicos devem criar campanhas de conscientização de combate ao coronavírus nas partes comuns dos condomínios, através de folders informativos em lugares estratégicos, tais como as portarias, elevadores, espaços de uso comuns e através, é claro, dos meios eficientes que nós temos, como por exemplo os meios de comunicação via e-mails, WhatsApp, Telegram e dentre outros. Bem, como sugestão, quanto mais eficiente e organizada essa campanha, maior será o cuidado das pessoas, pois estarão constantemente lembrando dos cuidados que devem serem tomados. Evitem quaisquer reuniões presenciais, mesmo que somente com síndicos, subsíndicos, conselho e prestadores de serviço em geral. Delibere por e-mail e WhatsApp ou outros meios. É muito importante que os espaços comuns dos condomínios sejam por hora fechados, a fim de evitar aglomerações e com isso disseminar o vírus, pois além dos moradores, outras pessoas externas podem ir a eventos dentro do condomínio. Os espaços fechados, tais como academias, home cinema, salão de festas, área gourmet, espaço kids, espaço mãe, dentre outros, devem ser fechados temporariamente e de forma imediata. Caso optem, dependendo do número de pessoas, os espaços abertos podem também ser interditados. Todavia, se pode ser por um tempo mais tranquilo, ou seja, com menos exigências. Sugestão: é importante que os senhores síndicos interditem os referidos espaços, passando informativos aos moradores e explicando de forma clara o porquê de tais medidas. Bem, outra coisa importante é ministrar treinamentos para os funcionários dos condomínios, a fim de que evitem contatos com pessoas e possam ajudar a administração no sentido de orientar os moradores, no que tange à circulação nas áreas comuns, e como proceder com a higienização das mãos, desinfecção das áreas comuns, dentre outros. Bem, como sugestão também, caso o condomínio tenham lugares, porque alguns condomínios oferecem refeitórios e área de repouso para os funcionários, é importante estabelecer escala do uso dos espaços, a fim de evitar contatos e aglomerações entre eles, e cuidar muito da limpeza e da procedência dessa desinfecção desses ambientes. Outra coisa relativamente importante é que os síndicos do condomínio do tipos mistos, residenciais, comerciais ou comerciais, devem estar atentos aos decretos e normas do poder público em relação aos dias e horários de funcionamento, para que cumpram à risca as determinações das autoridades de saúde. Como sugestão, assim que publicados os decretos, informe imediatamente aos proprietários dos estabelecimentos quanto às regras estabelecidas pelo poder público, lembrando que são orientações importantíssimas. Sabemos que normalmente nos condomínios, no primeiro trimestre de cada ano, há um aumento geral do número de assembleias, principalmente as ordinárias, que tratam especificamente de prestação de contas, previsão orçamentária e muitas das vezes eleição de síndico, subsíndico e membros do Conselho Consultivo e Fiscal. É importante salientar que, diante de determinação do prazo estabelecido pela Convenção do Condomínio, temos que verificar a forma como é que vai ser convocada essa Assembleia. Claro que não podemos deixar de destacar que, nesse momento, e por ser uma Assembleia de extrema importância para a vida comunal, possam e devem ser adotadas algumas regras que podem ajudar todos os moradores diante do caso fortuito e força maior, conforme prevê a legislação e o Código Civil. Bem, primeiro ponto, comunique para o gerente do banco que, por motivo de força maior, que por mais que um período de aproximadamente 30 a 60 dias, o tempo de mandato do atual síndico será prorrogado, diante do impedimento temporário da realização da Assembleia Geral, pelos motivos já elucidados. Todavia, caso o banco não aceite e o mandato do síndico esteja para vencer, é importante que seja, diante dessa circunstância crítica, convocar uma Assembleia pelo atual síndico, de acordo com o que preceitua a Convenção, e concorde a maioria simples dos presentes em Assembleia. Votar a extensão do período do mandato do síndico para 30 ou 60 dias. Caso o atual síndico não queira se reeleger, pode excepcionalmente eleger outro síndico por um determinado tempo, conforme prazo acima,
para que fique responsável pelo condomínio nesse período. Assim, deve a ata ser elaborada e registrada em cartório, com devido reconhecimento de firma para juntada da ata do banco. Bem, a segunda opção, e para mim a mais relevante, deve ser prevalecida dentro de uma segurança jurídica, no que tange à saúde. Em relação à deliberação da votação e prestação de contas e previsão orçamentária, lembramos que essa pode ser enviada aos moradores com a maior brevidade possível, independente da Assembleia, para que todos tomem conhecimento e assim normalizar a situação e convocando uma AGO o quanto antes, ressaltando novamente que houve a prorrogação por questões do caso fortuito e força maior. Cabe destacar ainda que não pode o síndico tentar se eximir da sua responsabilidade perante seu dever de votar em Assembleia, de acordo com o que determina o artigo 1348 do Código Civil, a sua prestação de contas e previsão orçamentária, e com isso tentar se esquivar, alegando que o prazo já passou e que por isso não precisaria mais ser feita. Bem, cabe por fim destacar e lembrar aos senhores também que a administração do condomínio deve orientar os moradores para que evitem o uso de elevadores coletivamente, claro que dentro de um possível, de uma razoabilidade. Todavia, esse critério é de cada um. Por determinados condomínios, como o caso de condomínios grandes, comerciais, isso seria inviável diante do número de pessoas que circulam por dia no condomínio. Bem, por fim, amigos, ressalto essa matéria, é importante trazer isso para vocês, que são algumas das recomendações que a gente externa a nossa preocupação com todos. E lembrar de um famoso ditado, muito antigo, porém de uma força em sua aplicabilidade em todos os sentidos da vida. Antes prevenir do que remediar. Um abraço a todos e cuidem da saúde, pois é um dever de todos. Um abraço novamente, Dr. Anderson Machado.